Bem, gente, boa tarde. Começamos nosso novo canal teórico, quarta-feira, que era quarta-feira. O Dr. Fábio pediu pela agenda dele que fosse antecipado, eu respeitei e agradeço muito a vinda dele aqui, a colaboração. É um hematologista, trabalha aqui na PESP. Essa aula foi solicitada principalmente por duas residentes, Mariana e Vanessa, que gostariam de uma abordagem hematológica, já que até agora não tivemos, uma classificação de anemia e também uma interpretação do hemograma, que às vezes é solicitado e às vezes as pessoas ficam em dúvida com algumas especificações no hemograma. Perguntei ao Dr. Fábio, que gentilmente agradecer a ele, se prontificou a vir aqui dar uma aula e mostrar sua experiência em relação a isso e tentar ser útil no aprendizado do nosso residente. Com a palavra, Dr. Fábio. Eu que agradeço a oportunidade e à medida que vocês forem apresentando, quiserem interromper, perguntar, fique à vontade, que eu souber responder. Então lembrar que o hemograma, como todo mundo sabe, é um exame bastante simples, mas tem que ser bem feito e a gente tem que saber ler, né? E correlacionar com os outros dados. Então, por exemplo, esse hemograma que eu coloquei ali deveria fazer parte a hematoscopia. E quem olha o hemograma, olha a lâmina, ele tem que descrever o que ele vê ali. Vê massas alvo, vê isso, vê aquilo, plaquetas em grumos. Que às vezes, por exemplo, tem plaqueta muito baixa, porque o exame ele é feito automaticamente. Você coloca no aparelho, o aparelho vai ler. E as plaquetas, por exemplo, e a numeração é feita em função do diâmetro das hemácias, dos leucócitos das plaquetas. Então, às vezes tem... Então, a hematoscopia, como está falando, deve fazer parte do hemograma. Então, quem lê o hemograma deve colocar o que ele observou ali. Então, como eu estava falando, por exemplo, essa leitura é feita automaticamente. Você coloca no aparelho, o aparelho vai contando o leucócito, as hemácias, as plaquetas, em função do diâmetro. À medida que vai passando diâmetros diferentes, ela vai contando contagens diferentes. E a plaqueta é o que tem o menor diâmetro, mas às vezes tem macroplaquetas, tem plaquetas em grumos. Então, às vezes dá um exame falso negativo. Então, se vê, por exemplo, plaqueta baixa, ele tem que informar se ele viu macroplaquetas, viu plaquetas em grumos. Isso auxilia a gente a entender o que está acontecendo. Bom, então lembrar que o tecido hematopoético ele é produzido então, na medula óssea de uma célula pluripotente, vai formar células indiferenciadas de linhagem mieloide e de linhagem linfóide. A linhagem linfóide vai formar os linfócitos e plasmócitos. E ali o megacariócito vai formar as plaquetas, o eritroblasto que vai formar as hemácias, e os mieloblastos, que vão formar os basófilos, neutrófilos, eosinófilos e os monócitos. Então é interessante ver que de uma única célula, ela começa a se diferenciar em várias células com funções completamente diferentes umas das outras. E ainda algumas vão entrar nos tecidos, formando macrófagos, plasmócitos, mastócitos. Uma coisa importante que a gente tem que sempre lembrar é que os valores de homens e de mulheres são diferentes quando a gente for ver um hemograma. Vocês certamente já viram hemogramas com valores diferentes de um para o outro. Por que vocês acham que existe essa diferença de valores de referência? Você pega um hemograma, é de tanto a tanto, você pega um outro hemograma de um outro laboratório que mostra valores diferentes. Por que vocês acham que isso acontece? Oi? Ele é baseado em alguns artigos. Por exemplo, esse ali está mostrando qual foi o artigo que foram retirados desses valores. Então, assim, depende da população que foi estudada, população americana, no Brasil, em diferentes locais você vão ter valores diferentes. Valores bastante diferentes uns dos outros. Isso é importante, porque às vezes, principalmente às vezes quando vem de edições americanas, eles colocam os valores bem acima do que costumam ser os nossos valores aqui. Uma outra coisa bem importante é que existem diferenças entre idades.
O certo é que a gente tenha mais ou menos uma tabela dessa, porque às vezes chega um hemograma de uma criança e você acha que tem uma anemia, e na realidade o valor que ele coloca ali é um valor de adulto e não de criança. Esse aqui, mesmo baseado em função da idade, das diferentes idades, vocês vão ver que de um artigo para outro existem valores diferentes. Então o ideal é que a gente tenha mais ou menos uma tabela dessa, para começar, por exemplo, não começar a tratar uma criança achando que está com uma anemia, e na realidade é o valor normal para a idade dela. Tanto em função de valores da série vermelha como da série branca. Então, se for avaliar por aqui, vamos supor que com 1 ano de idade, ele coloca de 6 a 16, no adulto de 4 a 10 mil. Então, esses valores, não dá para levar só em consideração o número, você tem que avaliar a clínica do paciente, se realmente tem alguma coisa ou não. Senão, às vezes, você vai ficar investigando e tratando coisas que não seriam necessárias. Isso é importante, ter alguma tabela dessa para poder acompanhar. Isso aqui, uma outra coisa que às vezes quem quando vai fazer o hemograma, ele vai citar a hematoscopia. Passei? Então lembrar que o eritrograma é a série vermelha do hemograma. Vai ajudar a gente a entender, investigar as anemias. Então, quem faz a hematoscopia, ele pode, por exemplo, quando faz vai olhar a lâmina, ele pode ver se tem macrocitose, se tem microcitose, se tem células de Rollo, ovalócitos, esferócitos. Isso tudo, quem for, deve descrever o que ele viu. Porque isso vai ajudar a gente a entender. Então, por exemplo, só pela hematoscopia ele pode falar se tem hipocromia de uma cruz, 2, 3, 4 cruzes. Isso é referente à quantidade de hemoglobina dentro da hemácia. Quanto menor a quantidade de hemoglobina, mais hipocrômica vai ser. A macrocitose, como a gente vê ali à esquerda, como a gente só lembrando inicialmente, que as células, assim que elas são produzidas, a gente observa que elas têm um tamanho maior. E à medida que vai amadurecendo, elas reduzem de tamanho. Então, se tem uma medula óssea que não consegue amadurecer as células, você vai ter uma macrocitose. Significa dizer que são células não amadurecidas. E a gente lembra também ali que o eritrócito é a única célula que não tem núcleo. Ela perde o núcleo dela dentro, ela é produzida, ela vai perdendo o núcleo dela. Às vezes fica só restos nucleares, que são os reticulócitos. E quando chega no sangue periférico, ela não tem núcleo. Então é a única célula. Então, se descreverem para vocês que tem eritroblastos aqui na periferia, ou se tem hemácias com reticulócitos, você tem que saber que essa medula está trabalhando além do limite, está tentando jogar para fora células mais jovens. Isso vai ajudar você a pensar em causas etiológicas da anemia. Esses valores, nós vamos falar um pouco sobre eles aqui. Parte da classificação das anemias, que vai ver que são macrocíticas, microcíticas, hipercrômicas ou normocrômicas. Então, hemácias normais ali naquele canto, que é a hemácia como se fosse uma bala soft, não sei se vocês conheceram bala soft, que não tem aquele por centro. Hemácias em gotas, drepanócitos, que é a mesma coisa da hemácia falcêmica. Hemácias em Rollo, que são em pilhas de moeda, que fala a favor de mieloma múltiplo. A gente vai falar um pouco sobre cada uma dessas daqui. Hemácias normais é o que deve ser, mas pode encontrar todas essas alterações. E isso, se não tivesse sido descrito na hematoscopia, é um hemograma que está em falta, que vai te dificultar você entender as coisas. Então, hemácias em alvos ou podócitos são essas hemácias que parecem um alvo no centro, era para ser desse jeito, você vai encontrar dessa forma. Principalmente as talassemias, ali na realidade é a precipitação das hemoglobinas anormais, que acaba se precipitando no centro da hemácia. Mas também pode estar presente em outras situações. Qualquer situação que tenha a hemoglobina S, como a SC, por exemplo, você vai encontrar hemácias em alvo. Pacientes planectomizados, mas o principal são as talassemias.
Esferócitos, a gente observa o centro, esse claro, ele perde e vai ficar todo colorido. A principal presença dele é quando tem microesferocitose hereditária, mas aí vocês vão encontrar história familiar, a pessoa vai falar que tem na família outras pessoas que têm a mesma anemia, e vai ter história de hemólise, pode estar ictérico, e pode ter anemia hemolítica autoimune. Aí, outras situações. Para você pensar em anemia hemolítica autoimune, se ele vai ter episódios de hemólise, episódios que vai ficar de anemia, escleróticas, ictéricas, você tem que pensar nessa possibilidade. E se você pensa em anemia hemolítica autoimune, você tem que pedir cumbis direto, que vai tirar positivo, você deve ter bilirrubina indireta aumentada e reticulócitos aumentados, vai você levar a pensar. E se tiver uma história de dor articular, você tem que pensar, às vezes, em doença autoimune de fluxo, que pode evoluir junto com esse tipo de anemia hemolítica. Mas, assim, se alguém escrever microesferocitose, às vezes ele escreve lá alguns microesferócitos. Isso não tem tanta importância. Mas se colocar aqui tem grande quantidade de microesferócitos, aí você vai pensar nessa possibilidade. Que você ter um ou outro microesferócito, você vai poder encontrar em qualquer hemograma. Eliptócitos, pode encontrar na eliptocitose hereditária, mas deve estar escrito que praticamente em todas as hemácias são eliptócitas. Porque em pequena quantidade ele pode se encontrar em outras situações, como talassemia, anemia ferropriva. Aí você vai pensar em eliptocitose hereditária se tiver grande quantidade, tiver história de anemia desde a infância, história familiar de anemia, você pensa nessa possibilidade de anemia hereditária. Estamatócitos tem aquela aparência que significa boca de peixe. A estomatocitose hereditária também é uma doença rara, uma anemia hemolítica congênita, mas pode ser por artefato de distensão sanguínea. Então, se você vê descrita a presença de estamatócitos, em pequena quantidade não tem maior significado, só se estiver em grande quantidade e estiver acompanhada da história de anemia hemolítica familiar e anemia do paciente desde a infância. A presença do drepanócito ou infoice vai estar em qualquer presença de doença falciforme. Lembrar que a doença falciforme não é somente a anemia falciforme, SS. Qualquer anemia que tem hemoglobina S, você vai ter a presença da hemácia infoice. Pode ser na SC, SD, S, beta-talassemia, qualquer hemoglobinopatia. São casos que você vai ouvir que o paciente tem história na família de anemia, tem anemia desde a infância, não uma anemia recente, isso é importante saber. Obviamente, se você tem dúvida, o certo é você mesmo fazer o esfregaço e você olhar a lâmina no microscópio para ver se tem grandes quantidades ou não. Quem tem anemia falciforme, uma coisa assim que a gente observa com muita frequência, você sabe a diferença de anemia falciforme e traço falcêmico? Com muita frequência alguém chega para você com um diagnóstico, entre aspas, de anemia falciforme. Porque foi encontrado drepanócito. Anemia falciforme, desde a infância, desde a criança já nasce ictérica, com necessidade de transfusões desde bebê, histórias de crises de dor, história na família de outras pessoas também com anemia falciforme. Você vai olhar o hemograma dele e você vai encontrar anemia. Aí chega uma pessoa com traço falcêmico, SC somente, com diagnóstico, entre aspas, de anemia falciforme, mas você olha o hemograma e não tem anemia. Isso não é anemia falciforme, isso é só um traço falcêmico. Ou pode ser uma SC ou uma SD. É importante. Se quiserem me interromper, por favor, vocês fiquem à vontade. O dacriócito em forma de gouto ou lágrima são hemácias que foram recentemente liberadas da medula ou então do baço. Porque às vezes quando a medula não está funcionando direito, por diversas patologias, mielofibrose, hipoplasia de medula, o baço passa a exercer a função da medula e passa a produzir hemácias. Então eles liberam a hemácia com muita frequência, principalmente quando existe hemólise e precisa ser repopulado de novas hemácias, então é liberado com muita maior rapidez, aí fica isso aqui como se fosse
saindo recentemente da hemácia ou da medula. Equinócitos são essas hemácias bem espiculadas regularmente, como aparece aqui. A maioria das vezes é só artefato, não tem maior importância clínica, em termos de diagnóstico de anemia. Acantócitos, você vê que também tem espícula, mas são mais irregulares. É diferente da outra, que aparece ao longo de toda a membrana da hemácia. A maioria das vezes é artefato também, não tem maior consequência, não tem em termos de causas de anemia. Esquizócitos são hemácias as mais diversas possíveis, fragmentadas, contraídas, mordidas, em capacete. Então você vê hemácias completamente diferentes. Uma completamente diferente da outra é a hemácia normal. A maioria das vezes é por trauma mecânico, por exemplo, quem tem válvula cardíaca metálica, agressões térmicas, queimaduras. Não é uma coisa comum da gente ver, mas pode acontecer também em condições clínicas como coagulação intravascular, púrpura trombocitopênica trombótica, síndrome hemolítica urêmica, uremia, mas esses pacientes deverão ter clínica de hemólise. Então o paciente vai ter anemia importante, vai ter bilirrubina direta aumentada, reticulócito aumentado, vai estar ictérico, tem anemia importante. Esse você vai dar importância. Mas se alguém descreve esquizócito em pequena quantidade e você não vê anemia, não tem maior importância também. Corpúsculos de Raul-Joly, às vezes falam, na realidade são restos nucleares presentes na hemácia. E normalmente eles são removidos pelos macrófagos do baço. No paciente esplenectomizado você vai costumar ter a presença do Raul-Joly. O que é o hematócrito? O hematócrito é um percentual de hemácias no volume total de sangue. Quando você vai doar sangue, o que eles fazem? Eles tiram uma gota de sangue, coloca no capilar e roda lá para ver o teu hematócrito. Alguém já doou sangue aqui? Quando vai doar sangue, eles fazem isso. Pegam um capilarzinho, é um tubinho de vidro bem fininho, tira uma gota de sangue e roda lá na centrífuga. Aí o que é mais pesado vai ficar mais embaixo. Então aí eles vão saber qual é o teu hematócrito, se você vai poder doar sangue ou não. Então, em média, 45% mais ou menos é o sangue normal. Então, aqui o hematócrito pequeno, numa anemia. Paciente com polistemia vera, por exemplo, você vai ter muito hematócrito, que é considerado uma doença mieloproliferativa, que seria a polistemia vera. A hemoglobina, obviamente, é a molécula responsável pelo transporte de oxigênio, que vai dar cor vermelha ao sangue. Tanto o hematócrito quanto a hemoglobina é o que vai dar a melhor avaliação de anemia do indivíduo. Volume corpuscular médio ou volume globular médio vai dar a mediana do tamanho da hemácia. Então, existem as anemias microcíticas e macrocíticas. As microcíticas, a maioria são anemia por deficiência de ferro e talassemia. E as anemias macrocíticas, lembrando que a hemácia, quando ela é formada, ela tem um tamanho maior e à medida que ela amadurece, ela vai diminuindo de tamanho. Então, deficiência de B12, deficiência de folato e principalmente neurodisplasia. As principais causas de anemia em pacientes de mais idade, que você investiga e não encontra nada, e principalmente se tiver macrocitose, você tem que pensar na possibilidade de displasia de medula óssea. Você pede todos os exames. Se você não encontrou nada, B12 normal, ácido fólico normal, não tem hemólise, porque quem tem hemólise crônica, a medula também vai ter dificuldade de amadurecer as suas hemácias, porque ele vai ter que produzir muitas hemácias e acaba tendo macrocitose, porque não consegue amadurecer essas hemácias. Então, uma das classificações de anemia que a gente vai ver são as anemias macrocíticas e microcíticas, que vai dar um diferencial das anemias, que a gente vai ver um pouco mais adiante. Então, volume corpuscular médio e volume globular médio é uma coisa que toda vez que a gente olha o hemograma, a gente tem que avaliar se é normocítica, se é macrocítica ou microcítica. Isso vai ser uma divisão, uma das divisões da anemia. Outra é a concentração de hemoglobina corpuscular média, e o hemoglobina corpuscular média vai falar a respeito da quantidade de hemoglobina presente dentro da hemácia. Quando tem anemias
Hipocrômicas tem pouca hemoglobina, normocrômica, quantidade normal, hipercrômica, muita quantidade de hemoglobina. Então a gente sempre tem que avaliar volume corpuscular e concentração de hemoglobina corpuscular média, ou hemoglobina corpuscular média, que vai fazer uma divisão das anemias. Então, uma anemia macrocítica hipercrônica, você tem um VCM aumentado e tem um HCM aumentado. Você pensa em anemia megaloblástica, anemia por deficiência de B12, anemia por deficiência de folato, anemia por displasia de medula. Anemia microcítica hipocrônica, VCM baixo e HCM baixo, principalmente anemias ferroprivas, mas não só. Talassemias também é uma grande quantidade. Se você chega a um paciente com hipocromia e microcitose, você pede ferro e ferritina, estão normais, você tem que pensar em talassemia. Existem dois tipos de talassemias, a alfa e a beta-talassemia. A beta-talassemia, quando você pede eletroforese de hemoglobina, você vai ter uma hemoglobina A2 aumentada. E a alfa-talassemia, você pode ter hemoglobina A2 normal. Mas desde que tenha ferro e ferritina normal, que hipocromia e microcitose, você tem que pensar em talassemia. Principalmente se for um paciente que tiver anemia desde a infância, tiver história de anemia na família, pacientes descendentes de povos do Mediterrâneo, você tem que pensar nessa possibilidade. E é muito comum, às vezes, ter um paciente com hipocromia e microcitose, mas sem anemia, fazendo uso de ferro. Você nunca deve começar a repor ferro se você não tiver a comprovação que o ferro e a ferritina estão baixos. Senão você está tratando de maneira errada e desnecessária. Então, hipocromia e microcitose deve ser deficiência de ferro, que é a causa mais comum, mas não necessariamente. Você tem que comprovar, dosar o ferro, dosar a ferritina, pelo menos. E se tiver dúvida, peça uma eletroforese de hemoglobina para ver se tem a hemoglobina 2 aumentada. Só lembrando, antes que eu esqueça, numa anemia por deficiência de ferro, a primeira coisa que faz é a queda da ferritina, que está relacionada com as reservas de ferro nos tecidos, depois que cai o ferro. Se o ferro está baixo, mas a ferritina está normal ou elevada, isso não é anemia por deficiência de ferro. Isso é anemia de doença crônica. Então você tem que investigar alguma doença crônica e possa estar justificando. Porque quem tem doença crônica vão ter dificuldade de usar a ferritina que está nos tecidos para utilizar na produção de hemácias. Dúvidas sobre o que eu falei? Se quiser perguntar, se fica à vontade. Eu estou falando demais, não estou ouvindo vocês perguntarem nada. Eles geralmente eles têm o hábito de perguntar no final. Tá bom. Fica à vontade. Depois da sua apresentação, eu não fico muito inibido, mas eles se sentem um pouco inibidos de interromper a sua apresentação. Aí no final costuma ter um bombardeiozinho leve. Tá bom. Então, a anemia normocítica normocrônica, às vezes pode até ser o início de uma dessas anemias aí de cima. Mas normalmente pode ser anemias hemolíticas. A anemia hemolítica, como destrói a hemácia, a medula tem que produzir mais para compensar a perda. No início ela pode ser normocítica normocrônica, mas com o tempo ela passa a ser macrocítica, porque o organismo não consegue ter a quantidade de ácido fólico suficiente para produzir novas hemácias. Então a hemácia não vai amadurecer, vai ficar macrocítica. Anemia plástica, a mesma coisa. O que é o RDW? É a amplitude de distribuição das células vermelhas. Então, vai refletir a variação dos tamanhos dos eritrócitos. Você vai ter hemácias de tamanhos diferentes, diferença de tamanho. Quando está elevado o RDW, significa que muitas hemácias de tamanhos diferentes estão circulando. Isso pode indicar hemácias com problemas na sua morfologia, ou pode ter, quando o RDW está elevado, pode ser por carência de ferro, você vai ter uma população de células microcíticas e uma população normocítica. O que é o reticulócito? Nós já tínhamos falado, são restos nucleares que ficam dentro da hemácia. Então, vocês não têm condições de saber se tem reticulócito ou não. Quem tem que informar é quem faz a hematoscopia, ou vocês podem solicitar para avaliar o reticulócito. Então, são hemácias que não amadureceram devidamente, são precursores das hemácias, são os restos nucleares. Significa dizer que essa medula está produzindo muita hemácia para tentar compensar uma anemia. Então, vai jogar hemácias ainda jovens na periferia. Que isso aqui não é para estar na periferia, é para estar só na medula óssea. Na periferia, você deve encontrar só hemácias normais.
O que é a ferritina, que a gente ouve com tanta frequência? É muito comum o paciente vir com ferritina aumentada. O que isso significa? Na realidade, a ferritina é a proteína produzida no fígado. É a associação da alfa-ferritina mais o ferro que se encontra nos tecidos. Está relacionado com as reservas de ferro no organismo, nos tecidos. Quando o organismo precisa, ela vai lançar mão da ferritina. Se a ferritina está muito aumentada, ela é um marcador inflamatório. Qualquer processo inflamatório, a ferritina vai estar aumentada. Quem tem colesterol aumentado, quem tem ácido úrico aumentado, paciente que bebe, que fuma, que leva um processo inflamatório crônico no pulmão, no fígado, qualquer processo inflamatório, cálculo renal, qualquer coisa, você vai ter a ferritina aumentada. A outra causa de ferritina aumentada é a hemocromatose, que é uma doença rara. Aí você tem que fazer o estudo da hemocromatose, que são mutações genéticas específicas da hemocromatose, e tem que solicitar a ressonância magnética do fígado, do abdômen superior, para dosar a quantidade de ferro hepático. Antigamente fazia-se biópsia do fígado, para ver a quantidade de ferro que existe no fígado. Hoje em dia não precisa mais, é feito através de técnicas específicas para dosar o ferro hepático. Se você tem um ferro hepático muito aumentado e tem as mutações genéticas da hemocromatose, você faz diagnóstico de hemocromatose e o diagnóstico é feito através de sangria terapêutica. É como se a pessoa fosse doar sangue para reduzir a quantidade da ferritina que existe, principalmente no fígado. Na realidade, ela pode se depositar não só no fígado, pode se depositar no pâncreas, podendo levar diabetes, pode se depositar nas articulações, levando artralgia, pode se depositar no coração, levando insuficiência cardíaca, pode se depositar na pele, fica a pele mais escura. Mas a principal causa de ferritina aumentada é pela doença inflamatória crônica. Mas às vezes, mesmo que você não faça diagnóstico de hemocromatose, que você não tenha as mutações genéticas da hemocromatose, se tiver ferro aumentado no fígado, você tem indicação de fazer sangria terapêutica. Porque a quantidade aumentada de ferritina no fígado, com o tempo, leva a cirrose hepática e pode levar até um hepatocarcinoma. Então, a prevenção disso aí é fazer sangria terapêutica. É como se fosse doar sangue, normalmente você faz, dependendo do peso da pessoa, de 300 a 500 ml por semana, por 3, 4 semanas, e acompanha a dosagem da ferritina. Você deve tentar manter a ferritina abaixo de 300 e a saturação de transferrina abaixo de 30%. É mais ou menos isso. Não sei se chega para vocês, paciente com ferritina aumentado. Pelo menos na hematologia, é muito comum chegar esses pacientes para a gente. Bom, existem duas abordagens da anemia. A abordagem morfológica, nós já começamos a falar, que é a divisão de microcítica, normocítica e macrocítica. E tem a abordagem cinética, que você vai focar como que essa medula está atuando. Se essa medula está produzindo, está trabalhando, ou é uma medula hipoplásica ou displásica, que não está funcionando direito. Com relação à abordagem cinética, você vai usar esse cálculo. Você quer saber o índice de reticulócitos. Então, usa aquele cálculo ali, que é o hematócrito dividido por 45, que é multiplicado pelo reticulócito, vezes a maturação. O hematócrito e o reticulócito, você vai sempre colocar em percentagem. A maturação desse cálculo, você vai levar em consideração de acordo com o nível de hematócrito. Se for mais de 40, o número vai ser 1, você vai colocar aqui. 1,5 se for entre 30 e 39, 2 se for entre 20 e 29, e 2,5 se for menor que 20. É o que vai entrar aqui. Aí você faz esse cálculo, você vai ter um índice de reticulócito. Maior que 3 é a reação de uma medula normal, e menor que 2 é uma resposta da medula insuficiente. É uma medula doente. Uma medula pode ser hipoplasia, mielofibrose, displasia de medula, uma medula que está infiltrada por células tumorais, por exemplo. Entenderam isso aqui? Isso ajuda a entender um pouco. Gente, eu estou falando demais, não estou ouvindo vocês falarem, mas... Não. Eu pensei que neurologia era uma especialidade difícil, mas estou vendo que hematologia também não é fácil. Nenhuma né? Quanto mais você estuda, mais você vê que você não sabe nada. Né? Não, porque, poxa, para mim você está dando uma aula aqui que... Né? Bom, eu já fui aqui. Por que vocês estão tendo essa avaliação, né? Entendeu? Olha.
Então, índice de reticulócito baixo, menor que 2, deficiência na produção de hemácias, ou eritropoiese ineficaz. Ou seja, a medula não está produzindo as hemácias e conseguindo amadurecer essas hemácias. Então, normalmente pode ter precursores eritróides na medula que não conseguem levar a um amadurecimento. Índice de reticulócito elevado, maior que 3, é uma resposta de uma medula apropriada. Como pode acontecer numa hemólise, destrói a massa, a medula produz outros para tentar compensar. Ou quem sangrou, perdeu sangue, produz mais, mas é uma medula que está conseguindo repor aquilo que foi perdido. Então, os dois tipos de abordagem, como você falou, morfológica e cinética. Então, a cinética são esse cálculo que a gente avalia, para avaliar como é que essa medula está trabalhando. Se é uma medula eficaz ou se é uma medula doente, que não produz adequadamente. Então, anemia microcítica, normocítica, macrocítica. Outra coisa importante é saber se tem só anemia ou se além da anemia tem outra citopenia, se tem plaquetopenia, se tem leucopenia. Porque se for só anemia, você pensa só em anemias gerais. Mas se tiver plaquetopenia, leucopenia, você tem que pensar em outras patologias da medula que não só anemia, como principalmente displasia de medula. Então, essa é pequenininha, microcítica saiu pequenininho, não é porque eu quis não, na hora de passar para o pendrive saiu pequenininho. Então, quais são as principais causas de anemia microcítica? Primeiro, anemia ferropriva, talassemia, como nós já conversamos, tem a alfa e a beta-talassemia, e a anemia de doença crônica. Anemia, para você falar que é ferroprivo, você tem que ter ferro e ferritina baixa. Se você tem só o ferro baixo, a ferritina normal ou ferritina aumentada, isso não é deficiência de ferro. Isso é anemia de doença crônica, que vai ser microcítica também. Se você tem um ferro e ferritina normal, isso não é anemia ferropriva. Não adianta fazer reposição de ferro, não vai dar nada, só vai repor uma quantidade de uma coisa que o indivíduo não necessita. Você tem que pensar em talassemia. Então você vai fazer o diagnóstico através da eletroforese de hemoglobina. Hemoglobina 2 elevada, beta-talassemia. Se eu tenho ferro e ferritina normal, mas a eletroforese de hemoglobina não tem aumento da 2, é a alfa-talassemia. Aqueles pacientes que vai ter história familiar de anemia, que ele vai ter anemia desde a infância. E como eu falei para vocês, com uma certa frequência chega paciente com hipocromia e microcitose usando ferro. Você vai dosar o ferro e ferritina estão normais. Você pede uma eletroforese e hemoglobina 2 aumentada. Então está tratando de maneira errônea. É isso. Então, nas anemias microcíticas, você tem que avaliar o ferro sério, saturação de transferrina, principalmente ferro e ferritina. Na capacidade total de ligação de ferro, quanto maior a capacidade de ligação de ferro, significa que o organismo tem maior avidez para o ferro. Significa dizer que o ferro está baixo. Reticulócito para avaliar a deficiência de ferro. Eletroforese de hemoglobina para avaliar a talassemia, como eu falei com vocês. História clínica de doenças crônicas, que você tem que investigar. E provas inflamatórias, principalmente VHS, PCR, tem que investigar lúpus, artrite reumatoide, doença hepática crônica, enfim. Qualquer paciente que é etilista crônico vai te ajudar a você entender a causa da anemia. Ok? Macrocítica, seu pequenininho lá em cima também. Qualquer anemia macrocítica, você tem que dosar o folato, deficiência de folato é a causa da anemia macrocítica, deficiência de B12. Se o reticulócito estiver aumentado, significa provavelmente essa pessoa tem uma anemia hemolítica crônica, que está levando a hemólise, a medula tenta compensar produzindo mais hemácias, só que não consegue amadurecer as hemácias, então vai ter macrocitose. Hipotiroidismo, sempre tem que investigar hipotiroidismo, que é causa. Doença hepática crônica, etilismo. E tem história de uso de drogas é importante, que às vezes o paciente está usando determinadas drogas que levam à anemia macrocítica. Principalmente está tratando um câncer, por exemplo, que você tenta destruir células tumorais, mas você também destrói células normais, entre elas as células da medula óssea. A medula tenta compensar, produzir mais e não consegue amadurecer e vai ter macrocitose. Uso de ácido valproico, drogas utilizadas em distúrbios autoimunes, na própria doença falciforme. Por que da doença falciforme? Porque existe hemólise. Hemácias são destruídas, a medula tem que produzir mais, cada vez mais.
e não consegue amadurecer e fica macrocítica. O HIV é uma causa comum também. Se essa avaliação for toda negativa, você investiga isso tudo. O indivíduo tem uma anemia macrocítica, o VCM e o CHCM aumentado, você tem que pensar em um distúrbio da medula óssea. Então, você tem que fazer o estudo da medula. Principalmente anemia plástica, sinomielodisplásica, falência da medula, que pode ser aplasia de medula, que pode ser fibrose de medula. Esse paciente tem indicação de fazer mielograma e biópsia da medula óssea. Ok? A anemia normocítica é um grupo heterogêneo. Patologias da anemia micro e macrocítica nas fases iniciais, elas podem estar normocítica, normocrônica, e depois que vai se tornar micro ou macro. Então você tem que avaliar, normalmente, sempre ferro, ferritina, B12, folato, eletroforese de hemoglobina, que te ajuda a você entender de onde vem essa anemia. Reticulose, para ver se não está tendo hemólise. Cumbis direto, é importante para ver se não tem uma doença autoimune. Avaliação hepática, hipotiroidismo, história de uso de medicações, como nós já falamos, o reticulócito. Hemólise, se tiver hemólise, você vai ter o DHL aumentado, você vai ter o cumbis direto. Hemólise autoimune, cumbis direto positivo e a aptoglobina baixa. A aptoglobina é uma proteína que ela se liga à hemoglobina e ela é fagocitada. Então você vai ter a aptoglobina baixa, mas você vai ter o reticulócito aumentado nas hemólises. Se for anemia hemolítica autoimune, o cumbis direto vai ser positivo. Mas se você faz um diagnóstico de anemia hemolítica com cumbis negativo, são as anemias hemolíticas não autoimunes. Então você pensa em microesferocitose, liptocitose, às vezes deficiência de G6PD. G6PD é uma enzima que existe na membrana da hemácia, que na presença de substâncias, principalmente, corantes, que acaba levando a anemia. Mas esse paciente vai ter história de anemia desde a infância. Porque hoje, com o teste do pezinho, isso é feito regularmente, a G6PD. E tem uma outra também, piruvato quinase, deficiência de piruvato quinase, também vai levar a anemia hemolítica, mas não autoimune. Às vezes, o paciente pode ter uma doença hepática crônica, etilícia, ou uma doença hepática por algum motivo, que leva ao hiperesplenismo. O baço vai passar a destruir essas hemácias. O baço pode estar aumentado ou pode não estar aumentado. Você pode ter uma esplenomegalia ou não e tem um hiperesplenismo. Você pode ter um baço de tamanho normal, mas hemolizando, com hiperesplenismo. Então, os exames, reticulócito aumentado, aptoglobina baixa, reticulócito, DHL aumentado, aí você pede o cumbis direto negativo, você tem que pensar em anemia hemolítica não autoimune. São todas essas causas que nós estamos falando aqui. E às vezes, se você tiver dúvida, existe um exame que é a cintilografia hepatoesplênica, que vai avaliar a função do baço e do fígado. Então, um baço bem aumentado. Só lembrando alguma coisinha, voltando ainda à anemia por deficiência de ferro, todo paciente que chega com ferro e ferritina baixo, se é um paciente adulto, você sempre tem que pensar em perda. A principal causa de anemia ferropriva em mulher, qual que é? Hipermenorreia. Mas se ela tem função normal ou se é um homem, se o fluxo dela é normal ou é um homem, você tem que pensar em perda. Então tem indicação de fazer endoscopia, colonoscopia. Se você não encontra nada e continua com ferro e ferritina baixo, quais são os outros exames que você pode fazer? A cápsula endoscópica, ou você pode também ter um outro exame que é a cintilografia com hemácias marcadas. São hemácias que são marcadas com substâncias radioativas, que você injeta essa hemácia no indivíduo e vai sendo acompanhado por exames de imagem. Ele vai aparecer, se houver perda em algum local, vai aparecer onde está saindo essas hemácias. Porque a anemia no intestino delgado, nem a colono, nem a endoscopia consegue chegar lá. Então você consegue ver isso através da cápsula endoscópica ou através da cintilografia com hemácias marcadas. Então, setor vermelho, terminamos. Vamos passar para o setor branco. Querem perguntar alguma coisa agora? Vou adiante. Adiante, então. Então, o leucograma, é muito comum chegar com leucocitose, com leucopenia, para você entender o que está acontecendo. Lembrar que os leucócitos têm os granulócitos e os sem grânulos, são os linfócitos monócitos, e aqui os neutrófilos, os basófilos e os eosinófilos. Eosinófilos avermelhado e basófilos azulado.
Então, numa hematoscopia, quando você colhe uma lâmina, você vai ver isso aqui, ó, granulócito eosinófilo, granulócito basófilo, monócito, linfócito normal. Isso tudo vai te ajudar a entender o que está acontecendo. Então, assim, chega com muita frequência para você investigar tanto leucocitose quanto leucopenia. Então, só lembrar, os bastões e os neutrófilos, os bastões e os neutrófilos, e os segmentados, porque são segmentos, né? O núcleo cheio de segmentos, em forma de um bastão, são os neutrófilos, que são a grande maioria das células dos leucócitos. Que não existe uma célula chamada leucócito. O leucócito é a soma. Quando chega o hemograma, tantos leucócitos, não existe uma célula chamada leucócito. O leucócito é a soma dos glóbulos brancos. Então você vai ter tantos por cento de bastões, tantos por cento de neutrófilos. É só multiplicar o percentual daquela célula pelo número total de leucócitos, você vai ter o número total de leucócitos. A maioria dos leucócitos são formados por neutrófilos segmentados. Pelos neutrófilos segmentados. Neutrófilos e bastões. Os neutrófilos são os bastões segmentados, então. São as células mais comuns, que representam em torno de 45% a 75% de todas as células circulantes dos leucócitos. A leucocitose por neutrofilia, então bastões e neutrófilos aumentados, a maioria por infecção bacteriana. Lembrar que os leucócitos têm uma sobrevida em torno de 24 a 48 horas. Leucocitose. Diga. Uma reunião. Você me liga mais tarde. Obrigada. Obrigado, filha. Então, quando alguém chega para você com uma leucocitose, um quadro infeccioso vai estar na fase de 20 a 30 mil mais ou menos. E uma leucemia normalmente ultrapassa 50 mil leucócitos. Embora, às vezes, você pode ter leucemia com leucopenia, porque a medula está tão infiltrada pelas células tumorais que a medula não consegue jogar para o sangue periférico os leucócitos. Então, você pode ter uma leucopenia. E, às vezes, você faz a biópsia da medula e a gente fala que vê um mielograma seco. Você não consegue tirar, porque está tão obstruído que você não consegue tirar. Aí você tem que fazer a biópsia. Você faz a biópsia, pega a biópsia, você faz um imprint na lâmina e vai corar e vai avaliar. Às vezes, assim, isso é uma infecção ou é uma leucemia? É uma das dúvidas que às vezes se tem. Quem está com infecção é aquele paciente que vai estar com história de emagrecimento. Como a medula está toda infiltrada, ele deve ter plaquetopenia, deve ter anemia, porque essa medula está ocupada por células tumorais, a leucemia. Você vai investigar, vai avaliar esse paciente, você vai ver que tem gânglios, às vezes, baço aumentado, fígado aumentado, porque faz parte do sistema hemolinfopoético, o baço e o fígado, que também pode fazer a função da medula óssea. Principalmente quando a medula não está funcionando, eles tentam compensar produzindo células hematopoéticas. Normalmente um paciente deve estar com baço aumentado, fígado aumentado, gânglio, pode ter petex, plaqueta baixa, anemia. Esse paciente, principalmente está na fase 50 mil leucócitos, mais ou menos, você tem que pensar em leucemia. Você vai confirmar isso aí? Não. Quem faz a hematoscopia, quem fez o hemograma, às vezes ele pode falar presença de células jovens na periferia, que te pode levar a pensar em uma leucemia. Mas o diagnóstico vai ser feito através do mielograma e da biópsia da medula. Esse paciente você tem que encaminhar para a hematologia para poder investigar. E saiu, desculpe, na hora de passar o pendrive, nem tinha visto isso aqui. Então, o que eu estava falando? Então, vai ter sintomas de fadiga, de infecção, de anemia, plaquetopenia baixa. Isso aqui, ó, é um sangue periférico. Você vê hemácias com nucléolos. Núcleo enorme, ocupa quase toda a célula. Isso aqui é uma leucemia aguda, mieloide aguda. As leucemias mieloide agudas, existe, se não me engano, hoje em dia eu não trato mais leucemia. Eu já tratei, você tem que tratar em grupo. Mas acho que são 7 subtipos de leucemias. E você faz o diagnóstico através da morfologia da célula. Hoje em dia existe imunohistoquímica que ajuda a diferenciar. Então vai ter uma infinidade de tipos de leucemia da linhagem mieloide. Isso aqui, por exemplo, é chamado bastão de Auer.
Isso aqui é patognomônico de leucemia mieloide aguda. Então, normalmente você vai ter um hemograma com níveis baixos de hemoglobina, contagem de plaqueta baixa, presença de blastos na periferia. Você vai ver o núcleo cheio de grânulos. São hemácias, são células completamente diferentes e não era para estar no sangue periférico. Você pode encontrar isso na medula, mas em quantidades menores. Quando você olha o sangue, você vê em torno de 20% de blastos, você faz diagnóstico de leucemia mieloide aguda. Mas você tem que partir para fazer o exame da medula óssea também para comprovação. Leucemia mieloide crônica. Também vai ter leucocitose. Leucemia mieloide crônica é aquele paciente que vai chegar com uma leucocitose importante e vai ter o chamado desvio escalonado para a esquerda. Você vai ver células jovens, você vai ter mieloblasto, promielócito, mielócito, metamielócito, todas aquelas que a gente viu lá no início, são células em todas as fases de maturação. Você vai ver basófilos, você vai ver eosinófilos, você vai palpar, você vai ver que tem um baço aumentado, um fígado aumentado. Esse é um paciente que vai pensar em leucemia mieloide crônica. Lembrar que a leucemia mieloide crônica, classicamente tem a fase crônica, a fase acelerada e a fase da crise blástica. Antes da imunoterapia, da terapia de células-alvo, que é o Glivec, todo paciente de leucemia mieloide crônica entrava em aceleração e entrava em crise blástica, e crise blástica não mais respondia. Mas quando desenvolveu essas novas drogas, você mantém ele em fase crônica o tempo inteiro. Então, hoje em dia, a leucemia mieloide crônica se tornou um câncer crônico. E praticamente o paciente vai viver para o resto da vida com isso daí. E praticamente ninguém vai mais entrar em crise blástica. Então, esse aí é um paciente que vai ver células mieloide nas diferentes fases de maturação, tem mieloblasto, promielócito, mielócito, metamielócito, nas mais diversas. Não são células iguais, são células bastante diferentes, em diversas fases de maturação. Você vai ver eosinófilo, basófilo, onde é que está o basófilo? Não estou encontrando. Enfim. Mas se olhando uma medula óssea dessa aí, isso aqui na verdade isso é um sangue periférico. Quem for dar o laudo do mielograma, ele vai falar disso tudo que ele está vendo aqui. Vai te ajudar a pensar. Aqui uma medula óssea, uma medula hipercelular, e aqui um sangue periférico com células da linhagem mieloide nas diversas fases de maturação. O granuloquine, que é o filgrastim, ele é utilizado em pacientes que estão fazendo quimioterapia. Ele é o fator estimulador de crescimento de granulócito. Então, o paciente que faz quimioterapia, que faz neutropenia, e a neutropenia, a gente vai falar um pouco mais adiante, neutrófilos abaixo de principalmente 200, que é uma neutropenia absoluta e grave, com risco de infecção, você vai usar o filgrastim, fator estimulador de crescimento de colônia de granulócitos, para estimular a medula a produzir leucócitos. Ele pega a célula que vai amadurecer do granulócito e estimula essa célula para produzir mais leucócitos. Oi? Mas na realidade, quando você usa o filgrastim, hoje eu faço mais oncologia do que hematologia, mas quando você usa o filgrastim, ele também acaba estimulando também plaquetas. Você observa isso, você faz, quando você vê também aumenta a plaqueta. Então, pacientes que fazem quimioterapia, faz neutropenia, principalmente neutropenia febril, que tem risco de vida, o próximo ciclo você tem que fazer com granuloquine, que é o filgrastim. E às vezes você faz filgrastim, o paciente volta com 50 mil leucócitos. Aí você tem que reduzir a dose dele. Mas hoje em dia ajuda bastante no tratamento e controle desse paciente oncológico. Bom, os linfócitos são as segundas células mais comuns no leucograma. Nós estamos falando de leucograma agora, nós já saímos do eritrograma. Em torno de 15 a 45%, você pode ter linfocitose, você pode ter linfopenia. Mais adiante que eu vou falar de leucopenia, tá? Linfocitose ou linfopenia. A leucemia linfoblástica aguda é o câncer mais comum na infância. Pode ter aumento de gânglio, hematoma, febre, dorócia, sangramento na gengiva. Você vai investigar esse paciente, você vai ver que tem um leucócito muito aumentado. Aí quando você olhar o percentual lá, há curvas de linfócitos.
E muitas vezes está descrito linfócitos imaturos. Vai ter gânglio, vai ter baço, vai ter fígado aumentado, são doenças mieloproliferativas. Então são linfócitos, diferente daqueles leucócitos. E às vezes, só pela morfologia, você vai ter dificuldade de entender se é um linfócito, se é um mieloblasto imaturo. Então a imunistoquímica é um outro exame que vai te ajudar a entender, fazer a diferença de um e do outro. A leucemia linfocítica crônica, que é muito comum, você vai ter uma leucocitose a custas de linfócitos. E os linfócitos normalmente vão estar acima de 5.000. Você vê, aqui está 7.000. Isso aqui é um hemograma de uma leucemia linfocítica crônica. Então, 49%, tem 14.000 leucócitos a custas de linfócitos. A maioria são linfócitos, 49%. Mais de 5.000 linfócitos. Só isso não faz diagnóstico de leucemia linfocítica crônica. Isso tem que ter, às vezes pode ser só reação de uma doença viral. Um único hemograma desse não faz diagnóstico. Mas se você repete o exame 2 semanas depois, continua, se repete novamente, continua, você tem que pensar em leucemia linfocítica crônica. Existe um exame que é imunofenotipagem de sangue periférico, que é um exame que vocês podem pedir para avaliar a presença de células leucêmicas no sangue periférico. Imunofenotipagem de sangue periférico. Vai te dar compatível com a leucemia linfocítica crônica. A leucemia linfocítica crônica, a grande maioria das vezes, que é um sangue periférico. Você vê basicamente linfócitos maduros. Você não vê outro tipo de leucócitos aqui. Você não vê segmentados, você não vê bastões aqui, só linfócitos. Mas o nível está sem anemia, as plaquetas estão normais, está até aumentado aqui. As plaquetas estão normais, então você não vai pensar que esse paciente é um paciente que tem uma leucemia linfoblástica aguda, e sim uma leucemia linfoblástica crônica. Você só vai tratar se esse paciente tiver com queda de plaqueta, normalmente abaixo de 100.000 plaquetas, e hemoglobina menor que 12, menor que 10. Quando começa a fazer anemia, quando começa a fazer plaquetopenia, se esse paciente emagrece, se tem febre, é a indicação que você tem que tratar. Mas a maioria dos pacientes de leucemia linfocítica crônica, você não vai precisar tratar, você vai só acompanhar. E o diagnóstico você faz mielograma e biópsia de medula ou pede só imunofenotipagem de sangue periférico, que vai te dar que células são essas que estão no sangue periférico, compatíveis com a leucemia linfocítica crônica. Monócitos representam em torno de 3 a 10% das células. Então, na medula óssea, ele está como monoblasto, promonócito, no sangue como monócito, ou dentro dos tecidos sanguíneos como macrófagos. São as células dendríticas. Você pode encontrar algumas monócitos no sangue periférico, 3 a 10%. São ativados em infecções virais, bacterianas. Os monócitos, quando entram nos tecidos, funcionam como os macrófagos. Células de Kupfer, que está no fígado, dependendo do local, ele tem nomes um pouco diferentes, funções um pouco diferentes. Existe a leucemia monocítica? Existe. É raro, eu já vi alguns casos. Mas enfim, se você tiver uma monocitose importante, você tem que pensar na possibilidade de leucemia monocítica. Existe também a leucemia monocítica crônica. Mas sim, são outras aulas completamente diferentes. Estou dando uma pincelada aqui só para saber que isso existe. Eosinófilos aumentados. Com uma certa frequência, a gente recebe paciente para investigar eosinofilia. É mais comum em alergia. Eu, por exemplo, tenho eosinófilos aumentados. Aquela pessoa que espirra com mudança de tempo, enfim, um cheiro diferente começa a espirrar. Esses pacientes vão ter eosinófilos aumentados. Parasitas, você tem que afastar a possibilidade, mas a grande maioria é só doença alérgica. Basófilos, são 0 a 2% dos glóbulos brancos, comum em processos alérgicos, fase inflamatórios crônicos. Alô? Então, leucopenia normalmente ocorre por lesão na medula óssea. Se você tem mielofibrose, aplasia de medula, pode ocorrer por quimioterapia. Você está usando drogas e a pessoa vai fazer a leucopenia. Pode ser por invasão de células cancerígenas. Às vezes o tumor invade a medula óssea. Um tumor sólido pode invadir a medula óssea. Existe a chamada anemia mielofitísica. Você faz a biópsia da medula, você vai ver cheio de células estranhas na medula óssea.
Então esse paciente, além da anemia, você vai ter eritroblastos na periferia, são hemácias com núcleo, que deveria estar só na medula e não na periferia, não no sangue periférico. Você vai ter plaqueta baixa, porque essa medula está tão cheia por invasão das células estranhas, que vai jogar para fora da medula as células que deveriam estar dentro dela. Então você vai ter plaqueta baixa, anemia com eritroblastos, pode ter leucopenia. Uma vez, na época da residência de hemato, chegou um paciente, uma pancitopenia, e uma história de uma dor óssea. Aí a gente fez a biópsia da medula, olhei aquela medula, tinha uma célula completamente diferente que eu nunca tinha visto na medula. Aí levei lá para o preceptor, estudo aqui, estudo ali, na realidade era um melanoma que tinha invadido a medula óssea. E as lesões ósseas dele eram por infiltração do melanoma. É uma doença hiperagressiva nessa condição. Todo paciente que você tem infiltração de célula tumoral na medula óssea é um câncer bastante agressivo. Você vai ter muita dificuldade de tratar. A síndrome mielodisplásica, SMD, que é a causa mais comum de leucopenias. Todo paciente que chega com citopenia, anemia, leucopenia, plaquetopenia, ou uma só citopenia, ou duas ou três, se é um paciente idoso, você sempre tem que pensar em síndrome mielodisplásica, que é uma disfunção da medula óssea. Você tem que fazer a biópsia da medula, tem que fazer o exame da medula. E esses pacientes têm dificuldade de amadurecer as células da medula. Hiperesplenismo, naquele outro caso que a gente tinha falado anteriormente, você tem uma doença hepática, uma insuficiência hepática. O baço aumenta de tamanho na tentativa de exercer a função do fígado e começa a destruir células do sangue. E uma das funções do baço normal é destruir as hemácias, os leucócitos, as plaquetas antigas. Mas se ele aumenta de função, ele vai destruir com muito mais frequência, você vai ter citopenias. E a própria leucocitose, a própria leucemia também pode levar. Aquele caso que eu falei, às vezes a medula está tão cheia, tão infiltrada por células tumorais da leucemia, que ele não consegue jogar para fora as células normais, para a periferia. Então, neutropenia se divide em leve, moderada, severa e muito severa. Número de bastões segmentados multiplicado pelo número de leucócitos. Você vai obter a quantidade de neutrófilos. Então, 1.000 a 1.500 neutropenia leve, a maioria das vezes é só relacionado com displasia de medula. A preocupação quando está aqui, menor que 200, esse paciente tem maior chance de fazer uma infecção mais grave, com risco de vida. Esse paciente tem que ser internado, tem que fazer exame da medula, ver o que ele tem, se está infiltrado por células leucêmicas, se é uma hipoplasia da medula, se é uma aplasia, se é uma mielofibrose, se é uma displasia. Então, nesse caso de neutropenia, a principal preocupação é quando é neutropenia muito severa. O restante tem que ser investigado. E a maioria das vezes tem que ver como está B12, folato, ácido fólico, investigar doenças autoimunes que podem levar a isso aí. Então, as neutropenias, elas podem ser agudas ou crônicas, podem ser hereditárias ou adquiridas. As formas hereditárias, eu não vou entrar muito em detalhes, que às vezes assim, nem a gente vê muito isso, a gente acaba levando para quem faz hematologia pediátrica, mas você tem uma neutropenia, você tem que ser encaminhada para se investigar. Formas adquiridas por uso de drogas, por agente imunológico, deficiência vitamínica, problemas da medula óssea, uma anemia plástica, mielodisplasia. Quedas mais acentuadas e agudas sugere a granulocitose, que é menor que 200. Esses pacientes têm que afastar a falência de medula, que é anemia plástica, mielodisplasia e leucemia aguda. Você tem que avaliar o histórico, isso é importante, do hemograma, há quanto tempo que ele está com isso. Às vezes você pega o hemograma dele, às vezes vem aqueles gráficos, ele tem leucopenia, neutropenia há muito tempo. Eu trabalhei com farmacêutico, ele tinha neutropenia, ele trabalhava no laboratório de microbiologia. Ele que fazia as culturas lá, ele nunca teve nada, ele sempre teve neutrófilos lá embaixo. Mas ele nasceu com aquilo dali. Você pode até investigar, mas é diferente de uma doença aguda que se instala rapidamente. Normalmente é relacionado com o uso de alguma droga ou uma doença que se instala rapidamente. Mas se ele já tem essa história há bastante tempo, você deve ter tempo para poder investigar isso aí.
Vou passar por cima. Então, a granulocitose severa, normalmente induzida por drogas, esse paciente com menor que 200 neutrófilos está sujeito a complicações infecciosas, aquele paciente vai ter que internar, você vai ter que fazer o filgrastim que você perguntou, o granuloquine, tem que fazer a biópsia de medula óssea, tem que entrar com antibiótico. Se tiver com febre, esse paciente vai ser internado. Neutropenia febril é diferente de neutropenia afebril. Neutropenia com febre é uma doença, neutropenia afebril é outra coisa. Neutropenia febril é um paciente que tem que ser internado. Não dá para ficar acompanhando no ambulatório. Tem que ser internado, tem que fazer biópsia de medula, tem que entrar com antibiótico, fazer cultura. É um paciente grave. Plaquetas. Então terminamos o leucócito. Partir para a plaqueta. Então lembrar que a plaqueta, quem produz a plaqueta são os megacariócitos. São fragmentos do megacariócito. Aqui vem um megacariócito. O que é megacariócito? São as células maiores do hemograma. Se você chega no mielograma, você olha o mielograma e vê umas células enormes, são os megacariócitos. E liberando plaquetas, são fragmentos dela. Abaixo de 10 mil plaquetas, tem risco de morte por sangramento. Esse é um paciente também que tem que ser internado. Se o paciente tem uma plaquetopenia, mas ele está bem, você examina, se não encontra nada, não tem baço aumentado, não tem fígado aumentado, não tem gânglio, não tem peteca, não tem equimose, não tem gengivorragia, não tem nada, você pode colocar um pé atrás e acompanhar esse paciente mais calmo. Como eu falei para vocês, quando você pede um hemograma, essa contagem é feita de maneira automática. Coloca na máquina, ele vai pelo diâmetro da plaqueta, ele vai contar se é plaqueta ou não, pelo diâmetro. Passou uma célula com diâmetro pequenininho, conta como plaqueta. Mas a plaqueta pode estar grande, ter macroplaqueta, uma plaqueta que não conseguiu amadurecer. Ou pode ter grupos de plaquetas, muitas plaquetas juntas. Então, a máquina não vai contar como plaquetas. Então, você vai ter uma falsa contagem diminuída. Então, o que você tem que fazer? O certo é você pegar, pega uma gota de sangue, faz o esfregaço, core e você mesmo olhar. Mas quando a gente tem dificuldade de fazer isso aí, o que eu faço? Eu solicito contagem de plaqueta em EDTA, em citrato e em câmara de Neubauer. Câmara de Neubauer é uma câmara que a própria pessoa vai olhar, ela vai contar a quantidade de plaquetas. Você conta em 100 campos. Se você vê macroplaquetas, se você vê plaquetas em grupo, você vai contar aquelas plaquetas também. Aí você vai ter uma ideia melhor se realmente aquela plaqueta está tão baixa assim. Uma vez que fui no congresso, aí para apresentar um caso, uma paciente com uma plaqueta muito baixa, acharam que fosse uma púrpura autoimune. Como tratamento é fazer esplenectomia, porque é no baço que as plaquetas vão ser destruídas, e fizeram a esplenectomia, a médica lá apresentando esse caso, fizeram a esplenectomia e as plaquetas continuaram lá embaixo. Aí alguém pediu, e a lâmina dele? Foram olhar na lâmina, estava cheio de plaqueta. Então, na realidade, eram macroplaquetas, plaquetas em grumo. Então, antes de você investigar, quando chega para você alguém com plaquetopenia, antes de você começar a investigar, você tem que ter certeza da quantidade de plaquetas. Ou faz o esfregaço, você olha e você pede, pelo menos assim, solicito plaquetometria com citrato, com EDTA, porque o citrato, às vezes, dá um exame falsamente diminuído. E, se possível, e ideal em contagem câmara de Neubauer, ou pelo menos contagem em esfregaço, para você ter certeza da quantidade de plaquetas. Aqui. Então, quais são as causas de trombocitose? Pessoas que chegam com as plaquetas lá em cima. A causa mais, quer dizer, é muito comum a trombocitemia primária, ou trombocitose essencial. Faz parte das chamadas doenças mieloproliferativas. Quais são as doenças mieloproliferativas crônicas? Policitemia vera, paciente que chega com a eritrocitose lá em cima, o paciente que chega com trombocitose lá em cima, são doenças mieloproliferativas. Mas existem causas secundárias, que não a essencial. Pode ser por doença inflamatória crônica, como artrite reumatoide, infecção aguda, hemorragia, deficiência de ferro, hemólise, câncer, esplenectomia, são causas de aumento de plaqueta. Isso aqui é uma medula óssea que mostra os megacariócitos, e aqui não ficou muito bem, mostrando diversas plaquetas sendo produzidas.
trombocitose. Então, já falando da trombocitopenia, trombocitose. Trombocitopenia pode, como causa de infecções por vírus, dengue, zika, H1N1, medicamentos anti-inflamatórios, medicamentos antihipertensivos. Toda vez que vocês vê um caso desse, vê o que o paciente está usando. Deficiência de B12, deficiência de ácido fólico, pedir B12, pedir ácido fólico. Doenças autoimunes como lúpus, PTI, púrpura autoimune, PTT, que é a púrpura trombocitopênica trombótica, o paciente vai ter plaquetopenia, mas com trombose. Hipotireoidismo como causa de plaquetopenia. Saber se é bicitopenia ou se é pancitopenia. Então, infiltração da medula óssea pode levar a esse quadro de bicitopenia ou pancitopenia, como uma neoplasia hematológica, uma leucemia, um câncer metastático que infiltra a medula, que nós já falamos, mielofibrose, a medula substitui por tecido fibroso, doenças infecciosas que podem invadir a medula óssea, principalmente tuberculose, algumas lesões fúngicas. Quem tem a oportunidade de trabalhar em hospital, na enfermaria de DIP, é muito comum pedir aparecer para a gente para investigar isso aí. Então, a gente sempre pede fazer a biópsia da medula para investigar a presença do bacilo da tuberculose, lesões fúngicas, e tem uma coloração específica para investigar isso aí. Anemia plástica, que não está aí, que é a medula substituída por tecido gorduroso, é a aplasia da medula, né? Que pode ser por carências nutricionais, anemia plástica, doenças infecciosas, autoimunes, e destruição das células sanguíneas circulantes, coagulação intravascular disseminada, PTI, PTT, SND, distúrbios megaloblásticos, hiperesplenismo, por doença hepática, e é isso. Na realidade, sim, é muita coisa. Minha luzinha. Para poder resumir, tem que dar uma corrida. Mas assim, traz diversas informações, você tem que pensar em muitas coisas. Estou à disposição de vocês. Sobre? Não entendi. Plasmócito. O plasmócito é uma célula. Deixa eu mostrar aqui. Vocês viram o plasmócito ali? Deixa eu mostrar de novo aqui. Ele é responsável. Apresentação. É responsável por produzir anticorpos. Onde é que está? Deixa eu ver aqui. Opa! Esse aqui é o plasmócito. É uma célula basofílica, que tem essa coloração azulada. O núcleo é bem excêntrico. Quando você vê um plasmócito, você nunca mais vai esquecer dele. Às vezes, o núcleo parece que está fora da célula. Aqui eles colocaram dessa forma, mas às vezes você vê, a membrana celular aqui e o núcleo para fora da célula, quase todo ele. Ele produz anticorpos. O mieloma múltiplo é uma neoplasia de células plasmáticas. Então você vai olhar a medula óssea cheia de plasmócitos. Ele produz muito anticorpos. Então vai dar uma hiperviscosidade no sangue. Os anticorpos são proteínas. Com muita proteína no sangue, vai ter aquele sangue espesso, viscoso. E esse sangue espesso, viscoso, se você não tratar, ele pode levar a obstrução, pode levar a acidente vascular isquêmico por obstrução. E o tratamento seria fazer plasmaférese, ou leucaférese, que passa na máquina para tentar retirar o plasma e colocar um plasma normal, ou retirar a célula e colocar um sangue normal, para diminuir essa hiperviscosidade. Pode aumentar, é mais comum em pacientes idosos, vai ter um pico monoclonal se você pedir uma eletroforese de proteína. Pode infiltrar osso, vai dar lesões ósseas, vai ter infecções de repetição, infiltra o rim, e a hiperviscosidade também leva a diminuição da função renal. O grau de infiltração da medula pelo plasmócito, ele diretamente diz quanto a gravidade do trato? É um dos fatores que você vai pensar. Você vê que é 0 a 4% das células do sangue. E na medula óssea é uma quantidade muito pequena. Quando você olha, faz o mielograma, você vai olhar, você vai encontrar um plasmócito de vez em quando. Se você olha e está cheio de plasmócitos, isso aí
fala a favor de um tumor mais agressivo, que o grau de multiplicação dele é muito maior. Existe também a chamada leucemia plasmacítica, que é uma doença rara. Você vai ver o plasmablasto no sangue periférico. Você faz uma punção, pega uma gota de sangue, faz esfregar, se cora a lâmina, você vai ver plasmablasto no sangue periférico. É um outro tipo de doença, chamada leucemia de células plasmáticas. O mieloma múltiplo, você vai encontrar o plasmablasto só na medula, em quantidade aumentada, mas não no sangue periférico. Hoje em dia, o tratamento do mieloma múltiplo está muito mais fácil, mas é uma doença considerada que não tem cura ainda. Mas você consegue, com os novos tratamentos, manter o paciente sob controle durante bastante tempo. Diferente de um tempo atrás, que tinha pouco tratamento, os pacientes faleciam bem rápido. Mas hoje em dia, o prognóstico já é melhor pelos novos tratamentos. É isso que você está perguntando? Então tá bom. A gente pode ser considerado o plasmocitoma. O plasmocitoma é quando alguém que tem um mieloma, ele faz um tumor fora da medula óssea, que pode ser um plasmocitoma em qualquer parte do corpo. Às vezes você tem enfim, se tem uma massa tumoral, você faz a biópsia. Aí você vê plasmócitos, plasmablastos, é um plasmocitoma, é um tumor de plasmócitos fora da medula óssea, que pode dar em qualquer local. E o tratamento é a ressecção e irradiar o local. Só que você sempre tem que fazer o exame da medula óssea, para ver se também está infiltrado. Tá certo. Ok. Eu tenho uma dúvida. É porque Se eu souber responder... Sempre um paciente aqui no CTI, ele tinha doença renal, ele tem, né? Doença renal crônica, cavanese, deficiência de ferro, e aí, na clínica da diálise, estavam repondo ferro intramuscular. Ele tinha ferro baixo, tinha ferritina baixa? Tinha. Tá. Só que aí, quando ele entrou no CTI, estava em teste, tudo mais, contento, foi internado com a gente muito tempo, e aí a gente descobriu que ele estava com hemocromatose. Hemocromatose? Ele tinha ferritina aumentada, então? Então, a história era que quando ele estava na clínica de diálise, ele estava com ferro baixo e a ferritina baixa. E aí ficavam repondo ferro toda hora dele. Isso não é hemocromatose. Mas aquele exame que você falou... HFN. Você faz ressonância magnética para avaliar o ferro hepático. Isso. E você tem que fazer uma sopa de letrinha que eu vou ver para você. Teste genético para pesquisa de hemocromatose. HFN. Tem os nomes lá do gene. Se tiver essas mutações presentes, aí você faz diagnóstico de hemocromatose. Porque o fígado dele estava aumentado e estava marcado. E tinha as mutações genéticas presentes? Não, essa parte. Aí eu queria perguntar para o senhor se essa reposição de ferro, porque estavam repondo ferro da maneira errada. Deram mais ferro do que ela necessária. Olha, se tinha ferro e ferritina baixa, isso não é hemocromatose. Eu acho que essa ferritina ficou aumentada pela reposição que foi feita. Porque quem tem hemocromatose vai ter ferro e ferritina lá em cima. Mas então, essa reposição de ferro, podendo aumentar a ferritina, pode levar a hemocromatose? Não, hemocromatose é uma doença genética. Para você fazer diagnóstico de hemocromatose, você tem que ter essas mutações genéticas. Só o ferro e a ferritina aumentada, a maioria das causas de ferro e ferritina aumentada, como eu falei no início, ferritina aumentada é um marcador inflamatório de doença crônica, que vai estar aumentado. Você pode até ter aumento de ferro no fígado, mas para fazer diagnóstico de hemocromatose tem que ter mutação genética. Senão você não faz diagnóstico de hemocromatose. A maioria das suas ferritinas aumentadas é por doença inflamatória crônica. Minha primeira dúvida era se esse excesso de ferro no fígado poderia ser devido à reposição. Talvez, eu não acredito que seja só isso não, talvez o processo inflamatório crônico. Eu tenho que ver essas... Deixa eu mostrar rapidamente aqui. É que eu não consigo gravar tudo, eu tenho que anotar Então... Todo mundo é assim, né? Ainda bem, eu pensei que fosse só eu.
Estuda a mutação do gene HFE, aí você pede mutação C282Y, H63D, S65C. São as mutações genéticas que existem. Se existir essas mutações, isso faz diagnóstico de hemocromatose. Então, hemocromatose tem que ter essas mutações. Ah, tá. Que é uma doença genética. Só o ferro e a ferritina aumentada, só aumento de ferro no fígado não faz diagnóstico de hemocromatose. Para você fazer diagnóstico de hemocromatose, você tem que ter essas mutações genéticas. A maioria das ferritinas aumentadas está como marcador inflamatório de doença crônica, sem ser por hemocromatose. Mas, se o fígado está com uma carga aumentada de ferro, tem indicação de fazer sangria terapêutica. Tem indicação de fazer sangria. Mas você vai fazer sangria para o resto da vida se tiver hemocromatose, porque a ferritina vai estar sempre aumentada, depende de qualquer coisa. Tá bom. Obrigada. Nada? Quer dizer, na verdade, queria agradecer muito a presença do Fábio. E também a apresentação dele, na minha opinião, mostra que a gente às vezes está no módulo, lá no nosso módulo de família, e a gente não tem os exames desejáveis. Que a gente, né? Aqui também. Aqui você tem caneta e papel. Exatamente. Então, quer dizer, às vezes a apresentação é bela, mas fica uma bela para a nossa interpretação. Mas também a gente também dizer que não dá para fazer nada também é crime, né? Também dizer, não dá para fazer nada. Porque eu estou falando isso porque eu sou neurologista que trabalhava num posto. Não adianta eu ficar sonhando lá que eu vou fazer uma ressonância com difusão para ver, não. Mas eu acho que um hemograma, que é o que as duas pediram para ele falar, eu acho que deu para dar uma luz mais ou menos de horizonte para onde nós vamos. Você vê que a Bruna estava com uma dúvida lá no CTI, que ela dava plantão, quando ele falou em genética, ela já parou, porque não dava para ir mais adiante, né? Então tem certas coisas, né, Fábio? A gente tem que saber para onde a gente tem que direcionar o paciente. Exatamente. Eu acho que a gente não pode ficar perdido e achando que nós não podemos fazer nada, né? Pelo menos um hemograma, dosar um ferro, a ferritina, alguma coisa assim, dá para a gente tentar lá no posto, né? Reticulócito. Reticulócito, né, Fábio? Senão a gente fica meio vendido. É um exame que todo mundo tem acesso, né? Exatamente. E é por isso que a gente pediu você aqui para dar uma luz mesmo. Porque às vezes a doutora pede, ou o doutor pede o exame e aquilo balança. Para onde eu vou? Não sei o que eu faço. Né? Então, eu já tenho muitos doentes, não muitos, mas que tem uma leucopenia há 200 anos. A maioria dessas leucopenias são leucopenias constitucionais. Porque isso é uma outra informação que eu acho importante. Os valores de normalidade, ele coloca... Eu posso subir isso aqui? Tem algum quadro aqui que eu posso escrever alguma coisa? Não, né? Não, aqui não tem. É que assim, você tem que fazer a chamada curva de normalidade. Então, o máximo e o mínimo fica entre tanto e tanto. Mas você nunca vai conseguir colocar 100% da normalidade dentro da curva. Um pouco para lá, um pouco para cá, é só variação da curva de normalidade, não significa doença às vezes. E às vezes a pessoa fica correndo atrás de uma coisa que não precisa. Se está um pouco acima do normal, um pouco abaixo do normal, às vezes é só variação de normalidade, não há motivo de ficar investigando tanto assim. Não, e hoje o computador o celular, né, o doente vê lá, normal até tanto, doutor, deu tempo, você vai ver 10 mil a mais, 3 mil, 3 para baixo, 3 para cima. Sem valor estatístico. O Leo já te ligou, doutor, estou com um negócio aqui meio aumentado. Então, você tem que juntar todas as peças do quebra-cabeça. Exatamente, é um negócio meio complicado. Doutor, minha ureia está 43, o normal até 40, o que você acha? É só variação da curva. E são valores diferentes de artigos para outros artigos, populações. Bom, alguém quer mais fazer algum comentário? Muito obrigado, doutor Fábio. Nada. Prazer com vocês.